Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo de Condomínio e o papo de hoje é a história por trás da palavra condomínio e porque entender essa origem faz toda a diferença para quem é proprietário de um imóvel. Ok? Vamos mergulhar nisso. E olha, pode parecer uma pergunta meio estranha, né? Mas a gente vai explorar aqui a jornada surpreendente de como a ideia de propriedade evoluiu. A gente vai sair de um único mestre todo-poderoso para chegar nos direitos compartilhados de um condomínio moderno. E acredite, a base legal da escritura de um imóvel hoje tem raízes muito profundas lá nas estruturas de poder da Roma antiga. Para a gente entender o que é um condomínio, o primeiro passo é dar uma olhada no seu oposto, na palavra que está bem no coração dele, o conceito de domínio absoluto singular. A origem de tudo está no latim. Dominus queria dizer senhor, mestre, o dono. Era a autoridade máxima com poder absoluto sobre a casa, a chamada domus, e sobre todo mundo que morava ali. E claro, esse conceito foi levado a um extremo assim absurdo por imperadores romanos como Calígula. Ele não se contentava em ter só o poder aqui na Terra, não. Ele se declarava um dominus divino, ligando o poder dele a uma autoridade quase divina. E é aqui que a nossa história se define por esse contraste fundamental. De um lado, o dominus, poder de um só, singular, absoluto. Do outro, condomínio. Reparou no co no começo? Vem do latim, significa junto. Ou seja, poder compartilhado. Essa é a grande virada de chave no conceito. Mas olha, a ideia do dominus com poder absoluto não sumiu com a queda de Roma. De jeito nenhum. Na verdade, ela só evoluiu, foi ganhando outras formas ao longo da história. Esta linha do tempo mostra uma conexão muito clara. Do imperador romano a gente vai para o senhor feudal da Idade Média e chegando aqui na história do Brasil, a gente encontra o senhor de engenho. Cada uma dessas figuras tinha um poder imenso, todo concentrado em suas mãos. Essa expressão antiga, senhorio de baraço e cutelo, é até arrepiante. Ela descreve perfeitamente o poder absoluto de vida e morte que o senhor feudal tinha sobre as pessoas em suas terras. O baraço era a corda da forca e o cutelo a faca. Bem direto, né? Essa ideia de poder total se refletia, claro, diretamente na lei. Por séculos e séculos, a propriedade foi vista como um direito ilimitado, uma realidade jurídica que ninguém questionava. E tem um princípio romano antigo que ilustra isso de um jeito brilhante. Quem é dono da terra é dono de tudo, do chão até o céu e até o submundo. Era a definição perfeita de controle total, vertical. Só que, e esse é um ponto-chave, isso mudou. A lei não ficou parada no tempo. Ela evoluiu e começou a reconhecer que a propriedade não é uma ilha. Ela existe dentro de uma sociedade. É exatamente aqui que o direito moderno, especialmente no Brasil, introduz um conceito que é revolucionário, a função social. É um limite, um freio direto naquele poder absoluto do proprietário. Claro, o legado do dominus ainda existe. O nosso Código Civil garante ao proprietário direitos fundamentais, como usar o bem, aproveitar os frutos que ele gera, vender, doar e até pegar de volta de quem o possua injustamente. Só que aí vem a grande limitação que foi trazida pela Constituição de 1988. A propriedade precisa cumprir uma função social. Os direitos de um proprietário, então, não são mais absolutos. Eles precisam, de alguma forma, se alinhar com os interesses do coletivo. Então, se a propriedade agora é um direito formal, regulado e não mais um poder absoluto, como é que esse direito é provado e protegido no mundo de hoje? E aqui a gente chega a um ponto crucial da lei brasileira. Uma pessoa não é dona, legalmente falando, de um imóvel até que o título seja registrado oficialmente. Aquele contrato de gaveta, sozinho, não transfere a propriedade. E a base para isso é bem explícita na lei. O artigo 1245 do Código Civil deixa bem claro: a propriedade só é transferida com o registro do título lá no cartório de registro de imóveis. O processo legal para garantir esse direito é bem definido. Segue 3 etapas que são fundamentais. Primeiro, se cria o título, que pode ser a escritura de compra e venda. Depois, esse título é apresentado, protocolado no cartório. E por fim, o ato oficial, o registro, que é quando o oficial transfere a titularidade na matrícula do imóvel. É aí que a transferência se torna pública e efetiva. Para a gente ver como isso funciona na prática, um caso real do Tribunal de Justiça de Goiás é um exemplo perfeito. Um ex-casal não conseguiu forçar a venda na justiça de um imóvel que eles dividiam. E por quê? Porque o imóvel não estava formalmente registrado nos nomes deles. A posse de fato, ou seja, eles morarem lá, não era a mesma coisa que a propriedade legal.
Pois é, toda essa jornada, saindo de um mestre absoluto para chegar num sistema de direitos compartilhados e registrados, nos deixa com uma reflexão final. Será que conhecer essa história toda muda a forma como a gente enxerga os direitos e as responsabilidades dentro de uma comunidade, como um condomínio? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por Jefferson Mendes do Nascimento.